Olá, olá, olá! Boa noite! 10 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Nós estamos começando a nossa Insta Live aqui no nosso Instagram, no Chega de Medo e Ansiedade. Já tem pessoas aqui com a gente, que boa, bom dia, boa noite, Valéria, bom dia. Eu tô no bom dia ainda. A gente acabou de fazer as pílulas de equilíbrio, então eu saio cumprimentando. Eu ainda acho que é 7h30 da manhã, que diariamente nós estamos aqui. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se eu colo aqui o título da live. Então, boa noite, Valéria. Boa noite, Inês. Boa noite, Jane. A gente está começando, então. Ué. Espera aí que deu crepe aqui, gente. Bom, o tema da live de hoje é um tema que promete. Crianças em casa, como lidar sem se estressar? Inês, você que está me acompanhando, se você puder colocar o título para mim, que não está colando aqui para eu fixar e as pessoas que forem entrando na live já saber do que se trata. Então, a gente tem uma convidada hoje super especial. Hoje essa live está trazendo para a gente a doutora Jane Rezende, é uma médica aqui de Indaiatuba. Ela é pediatra, nutróloga, mas tem uma coisa que realmente nos chama muita atenção e que por isso que foi feito o convite para ela. Ela é coach de pais e filhos. E pode ser que você nem saiba o que é exatamente isso, mas é muito interessante. Então ela está super habilitada, super especialista para estar falando para a gente este tema que tem angustiado muitos pais, muitas mães, que é estar com os filhos nesse isolamento social e entrar em crise, né? Como algumas mães dizem, tô surtando, não aguento mais, né? Já não sei mais o que fazer para colocar limite, já não sei mais o que fazer para ajudar com as tarefas, já não sei mais o que fazer para eles me ajudarem com as tarefas em casa. Então, se sentindo sobrecarregados. E é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, né? Então, eu já vou convidar a doutora Jane Rezende, para você que está chegando aí, uma ótima noite. Se você já conhece a doutora Jane, põe aí hashtag doutora Jane. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui nesse. Fixar comentário. Oba, fixei. Ótimo, obrigada, viu? Aí tá ali, ó, como lidar com essa questão das crianças sem se estressar, né? Então, já vou chamar a doutora Jane, porque a gente já começa esse papo bacana agora e a gente já tira todas as dúvidas aí que... Boa noite, pessoal. Estamos aguardando, então, a doutora Jane aqui para o nosso bate-papo. Boa noite, Evinha. Aê! Prazer, viu? Tá com você, Sandra. Muito grande. É Olha, uma que paixão. bom que você aceitou o nosso convite. Eu quero Eu falar que para vocês que estão nos acompanhando que estar alguns momentos com a doutora Jane é um prazer, mas também é um desafio. Porque essa mulher trabalha tanto, né? Muita tarefada, a mulher bombril, que não é fácil, né, doutora Jane? não é fácil, mas é um prazer imenso. Eu me sinto muito honrada, e você sabe disso, tá? Em estar nesse trabalho com você, nessa fase tão delicada, né, Sandra? Para Exatamente. todos, para todos, todos, todos nós, para esse universo, para essa terra inteira, É isso né? mesmo. É uma E fase delicada. E tudo que a gente pode fazer para ajudar é a nossa missão, né, doutora Jane? Então, é por isso que a gente sabe que pode contar com você e a gente tem certeza de que esse papo vai agregar muito valor para todas as pessoas que vão Muito assistir, obrigada, seja ao viu? vivo, né, seja no gravado. A gente vai deixar Tá, muito depois obrigada disponível. pelo convite, pela confiança, pela parceria. Eu gosto muito de estar do teu lado e você sabe disso. Sim, nós formamos uma boa dupla, né, doutora Jane? A doutora Jane salva as pessoas aqui em Dayatuba e eu fui uma das pessoas que ela salvou.
bom, né? é muito bom, muito bom. Doutora Jane, por favor, explique para a gente, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é uma pessoa que é coaching de pais e filhos, né? Que é essa Kids Coaching. Na verdade, assim, algumas pessoas, eu achava, assim, o coaching hoje ele está tão disseminado, assim, tão falado, que eu achava que as pessoas sabiam, assim, o que era coaching, sabe? E aí eu vi muitas mães, mas doutora Jane, o que é mesmo que a senhora faz? Eu digo, eu sou coach. Mas o que é o coaching, né? Na verdade, o coaching é um processo, é um facilitador, né? Que para ajudar as pessoas a chegar no estado desejado, ou seja, através de técnicas específicas para a criança, porque tem a do adulto para os pais, né? Para a criança são técnicas específicas, ou seja, a mãe tem uma queixa, não vou dar conceitos, eu vou dar de forma prática. A mãe tem uma queixa, por exemplo, meu filho não tem ordem e horário para estudar. Meu filho está com dificuldade de relacionamento. Estou com dificuldade de ajudar meu filho a ter um comportamento adequado diante dele mesmo. Ele vai fazer uma competição, ele não está se alimentando bem, ele tem um distúrbio alimentar. Ou seja, são situações que a gente ajuda, né? Ou seja, nós somos facilitadores para esses pais em um processo para que a criança atinja o estado desejado. Mas eu sempre digo que o maior coach de uma criança são os pais. Então, é até interessante eu falar que sempre me perguntam, e a partir de que idade? De 2 a 8 anos a gente faz com os pais. E de 8 até 12 anos a gente faz com as crianças. Então, ferramentas para os pais são diferentes das ferramentas para as crianças, né? Certo. É um processo maravilhoso e eu mudei muito como pediatra, sabe, Sandra? E você sabe disso, você está muito próximo a mim. Mudei muito a minha forma de olhar essa criança. Tem uma coisa muito interessante que eu acho assim, que me encanta, mas me encanta mesmo, em relação ao coaching. É você trabalhar crenças que às vezes impactam a criança, né? E ela dá um passo à frente. Trabalhar, assim, ou prevenir crenças negativas e potencializar crenças positivas, ou seja, e crenças é aquilo que eu acredito que é, né? E aquilo que eu acredito que é depende de tantas coisas, de educação, do que eu passei, do que eu vivi. E essas crenças, elas dependem muito de como essas crianças, elas vivem nesse ambiente. E todos nós temos, né, Sandra? E, gente, eu quero fazer aqui um depoimento, viu? A Sandra me ajudou muito a trabalhar crenças, né, Sandra? Isso, para mim... isso eu quero, assim, um depoimento agora que eu estou fazendo para vocês, a importância... A importância, gente, que é trabalhar uma crença. E às vezes a gente tem, às vezes não. A gente tem, nem sabe que tem. E é aquilo que impacta a vida da gente. Não sei, não posso, não vou, não consigo. Por exemplo, não sei ser um bom pai, não sei ser uma boa mãe. Eu não consigo controlar meu filho. Tudo isso são crenças, né? Que a gente tem dentro de nós. E que a gente precisa até questioná-las. Se nós, assim, realmente não conseguimos, ou seja, numa fase como essa, eu não consigo, está difícil. Pode estar difícil, mas consegue. Sim. Né? E tem uma coisa, assim, que é interessante que pai e mãe, Sandra, não pode fugir do processo educacional. Não tem fórmula mágica. Gente, dá trabalho educar, dá trabalho. Especialmente quando a gente está convivendo 24 horas no mesmo teto, né? Sim. Sim, exatamente. E essa fase é uma fase muito interessante. Eu posso dizer que numa situação muito difícil como essa, a gente não pode dizer que não. É uma situação que causa medo, é uma situação que causa insegurança, é uma situação de perdas, né, Sandra, que nós temos, ou seja, perda daquela situação que a gente achava que controlava. E aí a gente se depara em uma situação que aí você trabalha, ou seja, eu não controlo tudo. Aí eu tenho ansiedade, eu tenho medo. Então, antes de chegar a criança, o trabalho é com os pais.
O trabalho é com o adulto, o trabalho é com o cuidador. Uhum. Porque, na verdade, Sandra, o que é que, assim, como eu trabalho diariamente, assim, eu trabalho diariamente, eu nem sei quantas crianças eu atendi nesse mundo, de meu Deus. Uhum. Uhum. Então, na verdade, a criança é um reflexo do padrão familiar. A criança é um reflexo do que ela passa, como nós somos hoje, um reflexo do que nós passamos. Então, há uma dificuldade de convivência. Mas é só com o filho? Não. Há uma dificuldade de convivência com os nossos pais, com os nossos esposos e esposas, há dificuldade de convivência no trabalho. Mas vê, gente, existe essa dificuldade, mas a gente convive. E, na verdade, nesse estado atual que está hoje, o que é que nós percebemos? Que as pessoas voltam para dentro do lar. Vamos fazer uma analogia. Eu volto para dentro de mim. As pessoas têm uma dificuldade de convivência com o filho, com quem quer que seja. Vamos fazer uma analogia. As dificuldades que eu tenho de convivência antes comigo mesmo. Entende? Então, vamos pensar que diante de uma... Eu chamo isso de uma tragédia biológica, né? Sandra, eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi religiões se unirem. Eu nunca vi países que brigam se unirem. Tudo por um propósito, ajudar a humanidade. Sim. Pode ter brigas, pode ter brigas de partidos, pode. Mas existe hoje um objetivo em comum. Então, vamos fazer uma analogia do externo para o interno, né? Então, dentro dessa analogia, onde presidentes, onde pessoas religiosas, onde médicos, psicólogos, todos se unem para ajudar uns aos outros. Vamos pensar, fazer uma analogia, dentro do lar, uns ajudar os outros. É fácil, não. Ou seja, é um treinamento de convivência que hoje a humanidade está tendo, que eu nunca vi antes. Eu nunca vi antes na minha vida. Mas volto a dizer, é uma fase que traz medos, porque é perda de dinheiro, é perda de sonhos, por teoria, né? Naquele momento, o que eu sonhava, o que eu planejei, né? E fazendo uma outra analogia, ou seja, nós começamos a voltar para dentro de nós, para que a gente perceba que a maior valoração é dentro de nós, é dentro do lar, primeiro, que, queira ou não queira, o lar é a célula matriz de uma sociedade, de uma escola equilibrada, de uma sociedade equilibrada, de um país equilibrado, entende? Então, se você me pergunta, né, é fácil, ou seja, como lidar com criança em casa sem estressar? Não tem como. Primeiro ponto, tem como? Não. Como é que a gente vai para um trabalho e não se estressa? Como é que a gente está num relacionamento, namoro, casar, noivado e não se estressa? Por que é que, aí eu me pergunto, né? Por que então só o estressar eu não aguento com os filhos? E aí, veja, o que eu vejo, que é uma constatação, gente, quem estiver me ouvindo, é sem julgamento, é só constatação de fatos. Porque se a gente constata o fato e não se julga, eu era uma auto-julgadora, minha santa sabe disso, eu era muito dura comigo. E eu não era minha amiga, né, Sandra, antes. Sim, Eu era via com bons olhos, né? muito exigente, cobrando muito, aí eu sempre achava que queria ter a perfeição. Veja, nós somos seres humanos imperfeitos, mas que estamos querendo melhorar, entende? Então, na verdade, se a gente perguntar, eu estava vendo um estudo aí, 80% a 90%, às vezes chega a 90% das gestações, elas não foram programadas. É isso mesmo. Esse é um ponto. Não causou estresse? Causou estresse, assim, vamos dar um exemplo de um estresse. Meu Deus, tomara que venha com saúde. Meu Deus, eu estou com medo disso. Agora vem esse estresse. Um dia a gente imaginou que o Brasil ia ter uma pandemia que veio do outro lado do mundo? Então, não ter estresse é impossível.
O que é que a gente constata? Simples assim o que eu vou falar. E isso é bom para um questionamento, não para um auto-julgamento e uma automutilação psíquica como pai e como mãe, né? Na verdade, se constata o quê? Que essa dificuldade da educação, ela já existia. Porque, por exemplo, eu achei muito interessante, uma vez uma mãezinha falou assim para mim, e aqui não é julgamento, não é julgamento, é uma constatação. Eu vou dar um atestado de 10 dias. Ai, doutora, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer com esse menino dentro de casa? Aí eu disse, cuidar. Bom, vou dar atestado para uma criança de 10 dias que está com um quadro de uma bronquite infectada que não estava melhorando. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com o meu emprego? E não existia coronavírus, entende? É. Crianças que as mães não trabalham. Doutora, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Aí o que eu faço? Eu dou o celular para acalmar. Isso. Essas dificuldades, elas já existem. Gente, aproveite essa oportunidade que vocês estão em casa para retomar e perceber assim, qual é a minha missão como mãe? Qual é a missão? Qual é a minha missão comigo? Qual é a minha missão com meu esposo? Qual é a minha missão com a vida? Entende? Porque antes desse coronavírus já existia aquele emprego que eu já ia tensa e eu já saía pior. Porque ou eu não sabia fazer, ou eu não queria ir, mas eu só ia porque eu tinha que ganhar o dinheiro. Então, se a gente perceber, Sandra, essas crises, elas já existem. A gente vive um mundo dual, né? Sim. Vê, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Pois bem, qual é o lado bom desse lado ruim? Primeira coisa, pôs todo mundo para dentro de casa. Primeira coisa. Aí vê. E isso quer dizer o quê? Que a gente vive muito fora. Então, eu não sei viver dentro de casa. Então, se eu estou dentro de casa e existe algo que eu preciso solucionar, para alguém pode dizer assim, não, é um desafio eu conhecer meu filho de uma forma diferente. Uma outra pessoa pode dizer, não, é um problema para mim conhecer esse filho de uma forma diferente. Porque aí o que acontece? Muitas vezes as crianças vão para a creche cedo, pais trabalhando fora ou não, ou a mãe trabalhando fora ou não, principalmente. Ah, eu vou pular na creche porque aí tem contato com criança e aí aprende mais rápido. Não é, Sandra. A creche existe porque a mãe precisa trabalhar, não é porque a criança precisa ir antes do tempo. Sim. Ah, não, eu ponho na escolinha porque aí eu fico meio período em casa, eu faço o que eu quero, falo não, e aí depois eu vou buscar. Você entende? Então, primeiro, a criança ir precocemente para uma escola, uma creche, não é bom. O primeiro contato, o primeiro aprendizado, amor, segurança é em casa. E você acha, doutora Jane, que quando acaba indo muito cedo, isso acaba provocando a sensação de que eu não sei ser mãe dessa criança, ou é uma criança tão difícil que eu não sei o que fazer? Quando a criança vai, não, influencia um pouco. Quando a criança ela vai muito precoce para a escola, porque principalmente as mães precisam trabalhar, vou dar uma ideia, um exemplo. A fase da birra, que começa assim, tem crianças que com hoje 11 meses já faz um pouquinho de birra, mas aí é mais fácil a mãe controlar. Quando essa criança tem 2 anos, que quer bater, que bate a porta, que se bate no chão, que puxa cabelo, que perde fôlego. Muitas vezes essas mães realmente precisam trabalhar, né? Elas deixam essa criança na creche, elas pegam às 5, 6, a criança já vem com sono, aí ela dá a comidinha, a criança dorme, ou seja, esta fase a mãe muitas vezes não pega. Sim. Entende? Não pega. Aí a creche, a escola diz assim, olha, seu filho está dando trabalho, olha, seu filho... Mas em casa ele não faz isso. Por quê? Porque ele passa pouco tempo em casa. Ou o contrário acontece. A criança faz muita birra em casa, quando chega na escola não faz. Por Sim. quê? Tem várias explicações, mas uma das... Muitas vezes na escola a criança tem ordem. Em casa a criança não tem. A criança, agora, em contrapartida,
quando a criança está na escola, ela não é tão criança como ela viver as coisas da infância, como ela poderia viver se ela estivesse em casa, brincar, correr, estar perto dos pais, ou da mãe, ou do cuidador, entende? Sim. Então, tudo vai de acordo com a necessidade, mas a verdade é, os pais passam pouco tempo com os filhos hoje, entende? E o que é que a gente percebe? Que, logicamente, que as coisas modificam, as civilizações modificam, os valores, normalmente, por mais que muito conhecimento venha, mas cada ser, cada família tem seu valor. Então, hoje eu trabalho muito em cima de qual é o valor da sua família. E aí as pessoas, como assim? Quais são os valores que norteiam esse casamento? E que isso é algo novo que está sendo trabalhado de forma explícita, né? Para os pais. E poucas pessoas hoje ainda trabalham, né, dessa forma. Mas esses ensinamentos, graças a Deus, agora eles estão sendo ampliados, né? Até mesmo para que os próprios pediatras consigam entender a importância disso, para ajudar esses pais na educação. Então, tem como ficar sem se estressar? Não. Vai precisar aprender a conhecer esse filho? Sim. Vai precisar aprender a trabalhar e dar limite? Sim, não tem outro jeito, porque quem educa é pai e mãe. Entende? E aí você daria alguma sugestão de, por exemplo, para esses pais que estão tão isolados dos filhos, né? E que agora no isolamento social fica perto do filho, por onde que ele começaria a fazer essa trilha de se conhecer, de se relacionar? Se a gente perceber, eu partindo do início principal, assim, ou seja, eu vou primeiro partir das queixas, eu até anotei, Sandra. As queixas que eu tenho dos adultos primeiro. Você sabe que os adultos têm mais queixa que criança? Sim. Sandra? Na verdade, toda a ideia dessa live foi justamente pela demanda que eu e a Inês temos, das pessoas reclamando no consultório, absolutamente perdidas, sem saber o que fazer para botar ordem, né? No dia, ordem na casa, ordem na vida, ordem nos limites. E sabe o que acontece? As crianças estão amando, olha só, elas estão pintando o set dentro de casa, estão adorando estar com os pais. Ou seja, olha a diferença da visão, né? Sim. Do mundo infantil e do mundo adulto. Olha, eu fiz aqui uma avaliação para depois entrar na criança. Eu vou falar rápido. Ótimo. Eu fiz uma pesquisa aqui, olha só, que grande número de síndicos de prédios estão reclamando porque os vizinhos estão tendo dificuldade de conviver uns com os outros, por causa de barulho. Uns que põem música alta, outros que estão brigando, casais que estão brigando, estão quebrando pau. Olha só, aumento de agressividade entre casais. E lembra que eu falei no início que a criança é um reflexo do lar? Sim. Eu não sei se você viu, mas na China, né, depois dessa questão do coronavírus, aumentou em 25% o número de divórcios. Vi. E é o reflexo mesmo, né? Quer dizer, é o rompimento da relação. É o rompimento. E olha só, queixa da maioria dos adultos. Não tem o que fazer quando tem os filhos para olhar, tem a casa para arrumar. Tantas coisas que estão desorganizadas na mente, até porque o dia a dia não deixa a gente, não dá tempo de a gente pensar. Olha só, potencialização da ansiedade e da depressão. Aí quando a gente vai fazer um outro estudo, o que é que a gente percebe? Que nunca se teve um índice tão grande de suicídio antes do coronavírus, de crianças se automutilando, de abuso sexual com crianças, entende? Então, para a gente perceber que o lado bom do lado ruim, que é o corona, é que o ser humano está percebendo para onde ele estava indo. Então, quando eu vou falar da criança, o adulto primeiro se perceber. Por exemplo,
Eu estou numa fase agora que eu tenho uma oportunidade de conviver, olhar mais meu esposo, olhar mais a minha esposa. Quanto tempo tem que a gente não se fala? Quanto tempo tem que, independente do coronavírus, é assim, Sandra, de verdade, o esposo assim, a esposa assim, o filho assim, entende? Então, Sim. o que acontece? Vem esse bichinho, põe todo mundo para dentro de casa. Mas, quer dizer, isso já existia antes. Por exemplo, adultos que dizem assim, eu não aguento não sair, eu não aguento não ver os meus amigos. Então, na verdade, a gente vive muito para o lado externo e volto a dizer, isso não aqui não é nada de julgamento, não. É só a gente aproveitar esse momento que está em casa, ficar menos em tela, vendo menos notícia ruim. Lógico que a gente tem que se organizar e saber o que está acontecendo. Uhum. Para não sair por aí pela vida sem ter os cuidados que devem ter. Sim. Então, é difícil essa convivência, cada um é que vai responder. É facilzinho? Não. Existe a família disque margarina, né? Não, não existe não. Agora, o que tem que se perceber primeiro? A idade de cada criança. Uhum. Logicamente que as crianças que vão, os bebês, eu percebo que os bebês até fazer 6 meses, eu sou o primeiro sorriso, tá todo mundo ali, todo mundo em cima e ninguém vê o trabalho, né? Quando a criança começa a dar os primeiros passos, começa a mostrar um pouco a personalidade, que começa a dar os primeiros trabalhos, aí a família já começa a desestruturar um pouco, Uhum. entende? Então, vamos pensar, de 0 a 3 anos, o comportamento dessas crianças é né? Por exemplo, a criança tem maturidade neurológica, então são crianças, e a mãe, vamos dar um exemplo, são crianças de 0 a 3 anos, que são crianças mais dependentes de cuidados da alimentação, de estar perto, de estar no colo, de Uhum. solicitar mais, a fase da birra. E aí Uhum. esses pais trabalham em casa, trouxe o trabalho da empresa para casa, Uhum. né? Ou seja, eu digo, o pacote está ali, foi convidado a chegar. Função de pai e mãe é cuidar. Aí vem uma outra coisa, uma dica. O casal tem que dividir funções. Mas Uhum. a minha empresa fica de olho se eu estou trabalhando. Sim. Porque tem, não sei, né? Digamos Sim. que as empresas a pessoa Fica fica. monitorando. Ou seja, como eu posso, se meu esposo. Agora eu percebo, na maioria das vezes, os esposos estão indo e as mães estão mais ficando. Ou seja, como eu posso conciliar primeiro? Conversar com a empresa, porque eu tenho esse filho que está dentro de casa. Fazer um acordo com a empresa, horas trabalhadas, não é? Porque o problema existe, ou seja, cada família vai ver o que precisa fazer, né? Sim. Mas, bom, tá em casa pai e mãe. Não tem jeito, não, tem que dividir tarefa. Antes de dividir, não tem Uhum. jeito, não, tem que olhar para esse filho, o que é que esse filho está solicitando? O que é que ele está gritando? Ou seja, na birra, é uma incapacidade, não é que a criança é mal criada, não é que a criança vai dar trabalho. A birra é a incapacidade ainda deste cérebro de, de ter foco, de ter raciocínio lógico. A mãe vai dizer assim 10 vezes, deixe sair. Eu já falei, deixe sair, mas esse cérebro ainda não está aqui, ó, frontal desenvolvido, é só emoção. É por isso que Uhum. essa criança vai várias vezes, você diz não várias vezes e essa criança vai e faz a mesma coisa. Então, não berrar tanto com esses filhos, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que eles vão achar que isso é uma forma de comunicação. Uhum. E aí, se a mãe berra tanto, quando ele está fazendo aquilo, aí é a forma que ele acha que a mãe vai olhar para ele. Então, deixar para falar de uma forma, eu digo até berrar mesmo, né? Uhum. Onde a criança estiver submetido a um risco muito grande, entende? Onde a criança está tendo um comportamento que ela vai se prejudicar. Mas quantas vezes forem necessário falar com a criança, ser firme, mas sem agressividade. O desenvolvimento da inteligência emocional agora é urgente a pessoa adquirir na prática. Uhum. A paciência da mãe,
o amor da mãe, a vontade da mãe que esse filho aprenda, a necessidade que esse filho tem do amor dessa mãe e desse pai, entende? Os casais que já brigaram, diz que a tendência é brigar mais quando está dentro de casa. Precisa ter cuidado, precisa ter cuidado. Conversarem entre si. Ou seja, vamos dar uma trégua e ver o que está acontecendo com a gente. Porque a criança vai ver. Aí a criança vai ser um reflexo daquele casal e aí vai ficando uma bola de neve. Tem um ditado que fala assim, quem muito vê faz aprender. Não é assim? Isso mesmo. Entende? Bom, crianças maiores. Outra coisa, uma coisa interessante, sabe? Logicamente que ir treinando essas crianças a quando elas já podem, quando elas já têm o desenvolvimento neurológico, quando elas já andam, entendeu? Sob o olhar da mãe. A mãe tem um momento com a criança, mas ir explicando a essa criança que a mamãe precisa trabalhar, se precisar falar 10 vezes, falar. A criança nessa idade, ela não tem foco, então vai dar uma bonequinha e um carrinho, e o neném não vai ficar assim, Sandra. Não Sim. vai, porque a criança está descobrindo o mundo. Ela está descobrindo. E isso é educar. Educar dá trabalho. Então, quando uma mãe diz assim, eu não aguento mais, primeira coisa que ela precisa pensar, o que é que ela não aguenta? Ela não está aguentando fisicamente e está refletindo no filho. Ela não está aguentando essa vida lá de trás, quando chega em casa, ela não está aguentando a falta de dinheiro, vai refletir no filho. Ela não está aguentando esse casamento e está refletindo no filho, ela não tem paciência. Entende? Ela não está convivendo consigo mesma, ela está estressada, ela está deprimida, ela está ansiosa, ela está com autoestima. O que é que está acontecendo nesse mundo de pai e mãe e que eu estou dando de presente para o meu filho? Certo. Entende? Então começaria pela gente, né? Um questionamento por nós mesmos. Exatamente. Por quê? Porque essa é uma fase que, biologicamente, essa criança não vai ficar sentadinha porque o papai e a mamãe têm que trabalhar. Ele está descobrindo o mundo e eles vão querer mesmo. E veja, Sandra, você mais do que eu pode explicar até isso, e eu gostaria que você explicasse. Chega um momento que a criança, ela não só tem a dependência de que a mãe dê banho e coma, ela já está começando a desenvolver o sentimento, né? Se você puder falar sobre isso. Aí ela chega 1 ano, 2, ela já vê o pai e a mãe diferente. Ela não nasce amando o pai e mãe. Ela aprende a amar o pai e a mãe. Se você puder falar um pouco sobre isso, ela vai solicitar mesmo. Essa relação de troca mesmo, né? O que é amor? Tem um livro bem bacana que se chama 5 Linguagens do Amor. E a gente sabe que cada um tem uma forma de expressar. E se a gente não entende a forma do outro, a gente não se sente amado, não se sente querido, né? Então a gente precisa saber qual que é a linguagem do outro para a gente conseguir expressar aquilo que o outro precisa, que é esse afeto, esse amparo. Agora, com criança, é muito fácil, muito simples, mas ao mesmo tempo acaba sendo complexo para a gente, porque o que criança precisa é exatamente o que você falou, é de cuidados, né? E um cuidar começa com o olhar. Você tinha dito antes que não adianta gritar, né? E muitas vezes a gente dá ordem para os filhos sem olhar para os filhos. E eles continuam naquele comportamento, porque é como se fosse um pedido de assim, ó, tô aqui, né? Me veja, me enxergue. Então, é bem isso. Se você não enxerga o filho não vai te enxergar como um ser que também está ali com uma hierarquia, com uma autoridade e também com um cuidado, né? A transmissão tá ruim para você, doutora Jane? Não. Tá boa? Aqui para mim tá um pouco ruim. Se vocês que estão nos assistindo pode dizer se tá bom o nosso áudio, o nosso vídeo, que você ficou um pouco embaçada para mim. Não sei se é minha internet, deixa eu ver. É porque você tá bem para mim, tá bem visível. Tá. E uma coisa, Sandra, que é interessante nesse momento é a pessoa trabalhar o que se chama tédio, né?
Uma coisa interessante, a criança, é necessário a criança aprender cada momento daquilo que ela precisa. É, Eu estou vendo você bem. aqui tá como se você tivesse meio falhando para mim o áudio, né? Coisas de internet, né? Eu acho que tá reconectando. Ah, agora ficou Pronto, legal. Melhorou. ficou. Ótimo. Ficou perfeito. Então, olha Você só, o falava do trabalho tédio, né? é, porque na verdade é difícil para as pessoas trabalharem o não fazer nada. A gente está tão acostumada a correr, correr, correr. A criança entra no ritmo dos pais, levanta cedo, vai para a creche, depois vai para a escola, depois vai para o balé, depois vai não sei o quê, depois vai para o inglês, depois... Ou seja, a criança já aprende uma vida corrida. E aí, quando chega essa fase do não fazer o que está adaptado, primeiro o sistema neurológico sente. Eu estou acostumada àquilo, né? Sim. Situação. Ou seja, para mim, se você perguntar para mim, não agora, agora eu já trabalho bem, mas teve uma época que foi difícil, o não fazer nada, era aquela sensação que eu estava perdendo tempo. E Ou quantas a vezes a gente. sensação de culpa que algumas pessoas têm também, né? Exato. A criança, é necessário a criança aprender a se adaptar a algumas situações. Ah, mas aí eu vou brincar não sei o quê, eu não sei mais o que fazer, porque aí eu já pintei parede, eu já pintei livro, eu já pintei não sei o quê, eu já pulei, já me pendurei no teto. É necessário um momento até de a criança parar também. É Saber necessário descansar, né? É necessário também ensinar as crianças a se adaptarem às situações. E as crianças, Sandra, elas se adaptam mais facilmente que os adultos, É, fato. entende? Então, brincar assim, então é necessário manter a ordem e horários, ou seja, eu vi um Uhum, psicólogo falando que eu achei interessante. Ninguém está de férias. A gente está uhum. compulsoriamente dentro de casa para salvar as nossas vidas, mas não é férias. Então não é assim, agora o filho vai acordar 1 da tarde, agora ele vai dormir 2 da manhã para acordar 2. Não. Continuar a ordem da casa, não é? Aquelas crianças que puderem fazer alguma coisa, pôr alguma coisinha no lugar, participar da organização da casa também. É o momento de a mãe ensinar essas crianças a ter organização, Uhum. a não jogar roupinha no chão, entende? Uhum. Dá trabalho, não vai ter É, estresse? Vai ter. Mas qual é existe o bom estresse. Então imagina assim, nossa, é tão pouco tempo que eu tenho de olhar para o meu filho como eu estou tendo esses 15 dias. Não sei se vai se estender ou não, né? sim. Ou seja, eu olhar, eu ver esse filho crescer, é o que você falou, eu olhar no olho desse filho, porque eu tenho crianças no consultório que reclamam que os pais não brincam, que os pais não ouvem, que os pais não conversam. Entende? Sim. As próprias crianças falam isso. Uhum. Então, e essas crianças. Ah, então, por exemplo, eu estava no consultório, eu estava toda paramentada, com o gorro, com a máscara, com o protetor, e aí uma criança chorou. Eu achava, Sandra, que ela estava chorando porque eu estava com aquela máscara, ela estava com É, medo. assustou, né? Não, não foi isso não, Sandra. Ela falou assim, ó, eu fiz, mas por que você está chorando? Tá com medo da tia? Ele falou assim, ele entrou, eu disse, ó, ele veio correndo para me abraçar, aí eu falei assim, olha, não pode, para não pegar dodói. Então, olha só, a minha comunicação Ah, a minha comunicação não foi acertada. E eu reconheço isso. Ou seja, ele vai para que eu o ajude. E eu digo que quando ele vem beijar, ele pega dodói. Você entende? Naquele sim. momento, eu agi instintivamente, que ele veio para abraçar. Aí ele chorou. Você não quis me beijar. Entende? Pecado.
Então, falar para essas crianças, assim, cada criança, a depender da idade, de uma forma lúdica na criança menor, né? Que existe um bichinho que não pode estar abraçando agora, entende? A criança menor aprende, criança menor não, adulto, criança, idoso, aprende muito como forma de histórias, mas a Uhum, criança menor, em forma de historinha, explicar o que está acontecendo, se é uma criança que gosta muito de abraçar o pai, mas o pai chega do trabalho, não pode abraçar logo, o pai tem que primeiro tomar banho, entende? Participar essa criança, a depender da idade, a forma de falar, o que está acontecendo, por que não está saindo, por que não está vendo o vovô e a vovó, uhum, entende? Por que não vai descer para brincar com os amiguinhos? uhum. E tem uma coisa que eu estou achando interessante, os adolescentes, eles estão tendo muita dificuldade de ficar em casa. Sim. E aí, olha, se criança dá trabalho, Adolescente dobra, né? e não tem limite. É. Então, vamos tirar o coronavírus, pais. Adolescente que não tem limite de uso de celulares, de mídias, Isso. de jogos. Adolescentes que não têm limites na hora de sair. Adolescentes que os pais não observam com quem anda. Isso já existia antes do corona. Pois bem, entra agora o corona, o adolescente tem que ficar em casa. Então aí o pai descobre que a criança, que o adolescente está pegando droga. Aí o pai descobre que ele não tem mais uma, uma hierarquia sobre esse filho, porque não teve antes. Uhum. A situação está aí. Então, algumas coisas, elas são potencializadas, outras coisas são descobertas, entende? Sim. Ou seja, se não é o vírus que leva, outras coisas estão levando, Uhum. entende? Uhum. Então, a adolescência também é um processo que está difícil e que isso dá trabalho. Um trabalho que é necessário, eu digo, os pais terem a ginástica da alma, a ginástica da emoção, a ginástica do pensamento. Busquem ajuda se estiver difícil, né, de trabalhar tudo isso, porque imagine que esse é um momento de descobertas, Uhum. entende? Se existe, pais, neste momento, trabalho de educar, de estar ao lado de crianças que têm 4, 5, 10, 15 anos, 10 anos, e olha só, as crianças, elas sentem quando a mãe está impaciente com a presença deles. A criança sente. Tu Sim, sente, verdade. Sandra? Verdade. Sandra, eu queria que você explicasse isso como psicóloga. Certo? Na verdade, a gente sabe que a comunicação verbal é só tipo 7% da nossa comunicação, né? 55% está no não verbal e 38% no nosso tom de voz. Então eu posso dizer, ai amor, ou seja, a palavra é amor, mas o tom é um tom agressivo e a cara é assim, não tô te aguentando, né? E criança, ela lê muito mais a linguagem não verbal do que a verbal. Então, não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. É o nosso, como a gente respira, as nossas expressões e o tom de voz, né? Aquele tom pesado ou aquele tom suave. Então, ao mesmo tempo, a criança ela está fazendo se é congruente ou incongruente. Quando é congruente, ela se sente segura, porque ela sabe lidar. Agora, quando é incongruente, ela fica confusa e vem o medo. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o que ela está dizendo ou eu vou seguir aquilo que eu estou sentindo? E aí a gente começa a se desconectar da gente, né? Do que nós estamos sentindo. Porque na dúvida, eu tenho que obedecer meu pai. Então é o que ele fala. Então é o que a gente diz, cuide do que você faz, porque o modelo, né, o exemplo, ele arrasta. É o que nós nos levamos. Eu não sei se você concorda, né? Não sei se era isso que você esperava. Não, sim, sim. Então, na verdade, respondendo novamente,
Tem como a gente melhorar, sim. Esse é o momento de ver o que precisa melhorar e potencializar o que já está bom. Uhum. Mas algo que eu digo agora para os pais, não é só olhar o que eu vou fazer com o meu filho, é o que vocês estão fazendo com vocês, com a vida de vocês, né? Com o sentimento de vocês, com o casamento de vocês, com o lar que vocês construíram, com os filhos que foram convidados a chegar, entende? As principais queixas que eu vi foi: só quer ficar comigo o tempo todo. Ora, que maravilha que um filho quer ficar com a mãe, né? Não para. Logicamente, eles estão descobrindo a vida. Então, uma criança que tem, digamos, 3 anos, que fica parada o tempo todo, eu fico preocupada. Eu acho que tem algum problema. Algum É, teste neurológico, ou de observação, ou de cognição, não é, Sandra? sim, não é o Certo? esperado, né? As birras pioraram. Vamos pensar que as birras, a gente pode dizer até que elas são fisiológicas, elas acontecem. Existe a gradação, leve, moderada e grave. Ou seja, existe às vezes a dificuldade dos pais trabalharem, sim, existem, mas persistência, paciência, resiliência, a gente não tem fórmula assim de bolo, não tem receita de bolo, porque cada ser humano tem uma essência. A gente pode ter, na minha casa eram 5 filhos, cada um de um jeito diferente, Uhum. né? Então, imagina assim, Sandra, que a gente está falando agora para um público que pode nos ouvir. Para um Uhum. público hoje, quando a mãe fala isso e busca vocês, ou busca a mim, ou busca um padre, ou quem quer que seja, na verdade, esses pais já estão em caminho de querer acertar, Uhum. né? Eu não consigo, tá difícil, mas existem aquelas crianças, aqueles casais, aquelas famílias que só tem um cômodo a casa, 2, 3 Exato. cômodos para 5 pessoas, ou seja, essas pessoas também, mesmo que não tenham acesso a pessoas que possam orientar, são pessoas que estão na mesma necessidade que nós estamos, mesmo Sim. nós que orientamos, de retomar esse laço familiar, de reencontro, né? De olhar e é que ver qual é a situação atual. Aí é onde o coach atende, ou seja, eu vejo o estado atual e o que eu quero daqui para frente. O que é Uhum. que eu posso fazer para ajudar o meu casamento, ajudar a mim, ajudar o meu filho, ajudar essa família que eu amo? Sandra, quantas vezes a gente tem o conhecimento e nem sabe como fazer? Sim. E tem conhecimento, mas é necessário unir a emoção e a razão. E isso vai ser um aprendizado para o resto das nossas vidas. A gente com a gente mesmo e a gente com as pessoas, com os familiares no trabalho. Outra coisa é, eu fico trabalhando em casa e quer brincar o tempo todo. Então, essas foram as maiores queixas. Eu não aguento, né? Mas fórmula não existe. A situação está aí. Ser pai e mãe é para o resto da vida. Cada idade tem as suas necessidades físicas, psíquicas e emocionais. Entende? Sim. E você daria alguma dica, assim, com relação a isso, né? Por onde que a pessoa que está perdida poderia começar? Você acha que seria realmente reconhecer se precisa de ajuda? Se é essa Sim. coisa que você falou muito importante, né? Olhar também para aquilo que já está bom, né? E que eu posso potencializar, porque quando a gente pega o cotidiano, a gente pega as reclamações, mas as pessoas às vezes esquecem de olhar que também tem esse lado que é o bom, que ela já faz bem, né? E muitas vezes a criança dá o feedback: eu gosto quando você faz isso comigo, né? Eu gosto quando você brinca assim, eu gosto quando você me dá comida assim, eu gosto quando você canta essa música. Então é perceber, até no discurso da criança talvez, aquilo que já esse pai ou essa mãe já faz bem, né? E Sim, aquilo que você falou, melhorar e potencializar ainda mais, né? porque o ser pai, o ser mãe, o ser médico, o ser psicólogo, a gente vai melhorando a cada dia. Hoje eu sou melhor que ontem, provavelmente amanhã,
com as experiências e com o esforço de melhorar, isso é importantíssimo, é a vontade de melhorar. Sim. Ou seja, quando te procuram, o ser humano hoje, principalmente, e volto a dizer aqui, não há julgamento, tem uma necessidade que as coisas se resolvam rapidamente. Uhum. Entende? E que a gente diga assim, olha, você vai fazer isso e aí a criança vai ser assim. Imagina, nós adultos, é difícil nós mudarmos. Eles que estão em fase de formação, é mais fácil trabalhar eles do que a gente que já está cheio de crenças, de vícios, de zona de conforto. Sim. Entende? Eu particularmente acho mais complexo o adulto, porque a Uhum. criança ela está em formação, né? Então ela vai dar aquele trabalho próprio da infância. É a birra. Então essa mãe está em casa, a birra ela vai existir. Então como é que eu vou ter uma hierarquia? Ou seja, não é fazer tudo o que o filho quer, não é dar tudo para que o filho fique calado. Não é colocado na escola para que eu fique o dia livre e aí ele chegue, entende? Porque isso daí são fugas que lá na frente vai ser cobrado. Entende? Ou seja, vou Sim. dar um exemplo simples. Quer ver um exemplo muito simples de tudo? Simples. A criança chora, toma chupeta. A criança Uhum. vai dormir, toma a chupeta. A criança quer a mãe, mas aí a mãe não pode, aí dá para o avô, aí toma a chupeta e balança o neném. E aí tá. Quando chega o dia de tirar a bendita da chupeta, essa criança se bate no chão quando a mãe não faz, quando a mãe não dá, quando a mãe não é, entende? Aí, não, então dê. Essa criança não aprendeu primeiro, naquele momento, o que é ideal para ela naquele momento. Uhum. Entende? Aí o que é que acontece? Eu dou, eu não tenho paciência, plantei essa semente, qual semente? Meu filho não sabe trabalhar o não, meu filho não sabe trabalhar a frustração, meu filho não sabe hierarquia. Aí, quando chega numa fase dessa, aquilo que foi plantado inconscientemente desses pais, inconscientemente mesmo, porque às vezes o pai acha que educar o filho vai sofrer, que o filho não pode chorar, entende? Uhum. Quando chega numa situação dessa, aí tem um transtorno, eu não sei lidar com meu filho, mas antes eu não soube lidar com a minha emoção. O que em mim não conseguiu dar o limite para esse filho. E nesse momento, nessa quarentena, o que em mim existe, que eu não consigo. O que é que acontece com a minha emoção? Que eu não estou Uhum. tendo paciência com esse filho, eu não estou sabendo dizer o não. Entende? Muito bom. Bom, nós já estamos aqui com quase... eu comecei 10:08, né? São 11:01. Nós estamos aqui com 6 minutinhos ainda, Jane. Abertos para você encerrar aí a nossa live, muito bacana, dessa conversa, né? Muito boa. Olha, você pediu uma dica de ouro, né? Eu Sim. disse, bom, uma dica de ouro, uma coisa que você me ensinou é a questionar o meu cérebro, né? Eu disse, e deu certo a dica que ela me deu. Sandra, uma dica de ouro é uma pergunta que eu gostaria que essas mães anotassem para que elas levem isso para a vida delas a cada dia. É assim: qual o seu plano e projeto após tudo isso passar? Ou seja, o que eu aprendi? Qual é o meu ponto de melhoria? O que eu preciso mudar? Ou seja, na mudança a gente não muda ninguém. Ninguém vai mudar o marido, ninguém vai mudar os filhos, por mais que eduque, eles têm a própria personalidade deles, né? A essência deles, inata, que eles nascem, ou seja, mas nós podemos ajudar esses filhos a serem melhores no que eles possam ser, ou não, né? Mas, a partir de então, vou repetir a pergunta. Essa aqui, eu posso dizer, foi pensada e sentida.
qual o seu plano, pai e mãe, que estão me ouvindo, e projeto após tudo isso passar. Como é que vocês querem a sua família? Como vocês querem, a partir de então, que sejam com seus filhos? Qual é a dificuldade que vocês reconhecem que tem no processo educacional com eles? Mas não é só isso. O que vocês precisam melhorar no trabalho de vocês? Ou o que vocês precisam melhorar nesse relacionamento de vocês para não ser um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo, não só físico, bater, né? Ou seja, depois que tudo isso passar, porque senão isso vai passar, a quarentena vai acabar e essa oportunidade foi perdida. Jogada fora na reclamação e ainda ressaltando ainda mais a crença negativa ou limitante de que eu não dou conta, né? Exato. E pai e mãe dá conta. Tem trabalho, mas dá conta. Tem estresse, mas dá conta. Porque foram filhos que vocês convidaram, foram filhos que vocês receberam. E provavelmente são filhos que vocês amam. Só estão com dificuldades. É isso aí. Muito, muito bom. A gente nem viu se tem perguntas aqui, mas para as pessoas que assistiram e que tem alguma pergunta, pode mandar para o nosso inbox, depois a gente encaminha para a doutora Jane. Doutora Jane também tem Instagram, se chama doutora Jane, Coach Pais e Filhos. É isso, né? Isso. Então, também, né, mande para ela, porque eu tenho certeza que ela vai ter o maior carinho. Inclusive, a doutora Jane faz várias lives durante a semana, isso até pode ser um tema de live, né? Pois é, eu pensei, vou fazer. Não é? Sim. Porque é bacana, as pessoas que acompanham acabam realmente aproveitando, porque são dicas preciosas, e a gente, quando abre a mente, enxerga outras possibilidades que a princípio não tinha, né? Então, eu acho que o que você disse, não tem como ser pai e mãe sem se estressar, no sentido de que estresse é um trabalho, é verdadeiro. É verdadeiro. Para a gente construir qualquer coisa, a gente tem trabalho. Ou seja, trabalho é um gasto de energia, né? Exato. Se não tem gasto de energia, não tem movimento de vida. Não. E relacionamento é cultivo diário, né? A gente não quer cultivar o marido, a esposa, o chefe, os amigos, por que não os filhos? Quantos sapos a gente engole de um chefe? Aí desconta um. Quantos sapos a gente não engole de um amigo que a gente gosta tanto? Tudo tem estresse, porque todo ser humano tem suas limitações, suas dores, mas também seus potenciais, suas coisas boas, né? É isso aí. Muito bacana. Eu estou dizendo que esse conhecimento um do outro e o autoconhecimento está sendo compulsório. Aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada, doutora Jane. Gratidão eterna aí pela sua disponibilidade de ficar com a gente aí praticamente nessa 1 hora, né? A gente sabe o quanto essas dicas podem realmente salvar uma família, né? Sim, sim. E resgatar isso que você chamou a célula primordial, né? Essa matriz pela qual todos nós somos criados e que a gente leva para as nossas próximas famílias, né? Aquilo que a gente construiu na família de origem é aquilo que a gente vai semear na nossa família quando a gente constitui, né? Um casamento e os filhos. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, então. Eu que agradeço, viu, Sandra, essa oportunidade, uma honra muito grande estar com você nesse trabalho de coração. Muito obrigada. É isso aí. Então, a gente já se despede. Nós temos um lema, doutora Jane, que é o Foca no que Funciona, e eu quero te convidar a falar esse lema junto comigo para a gente encerrar a live. Você topa? Topo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Foca no que funciona. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Vai ficar gravado. Depois a gente vai passar, inclusive, para a doutora Jane. Então também vai estar lá no Instagram dela, doutora Jane, Coach Pais e Filhos. Beijo grande para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau.